agradeço ao Clóvis, 3 excelentes apresentações. Já tenho algumas perguntas, mas antes de fazer um pequeno comentário, nosso país é rico em fontes energéticas renováveis, tem um mercado promissor, uma indústria qualificada, e é muito bom ver aqui a academia e a indústria, representada pelo Senai, pela Fiergues, discutindo soluções. E um país como o Brasil, que ainda tenta deixar de ser uma colônia e passar a ser uma nação realmente independente e soberana, precisa desenvolver tecnologia, precisa desenvolver cadeia produtiva. E isso precisa de política, precisa de governo, precisa também de ação das universidades e ação da nossa indústria. Então, fico muito contente de ver e podermos debater isso. Mas vamos aqui para as perguntas. Tenho 3 perguntas já do plenário, enquanto o pessoal organiza novas perguntas, eu vou fazendo. A primeira é do Sander. Na realidade, são 2 perguntas do Sander. Uma para todos os participantes, outra específica para o professor Júlio César. Ele diz, considerando os movimentos no sentido de execução de ajustes regulatórios, quais são os principais riscos que os senhores enxergam para quem vai investir na instalação de sistema de geração distribuída? Ele faz a segunda pergunta para qualquer dos 3. E para o Júlio César, ele pergunta se o doutor Júlio César conhece e pode compartilhar o resultado obtido com o modelo de ônibus elétrico em testes na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, poderia, Júlio, tu responder essa segunda pergunta, que é específica, e, na sequência, já responde a próxima. Sander, onde é que está o Sander? Olá, Sander, tudo bem? Essa questão do ônibus realmente é uma pesquisa interessante, com meu colega, o professor Ricardo Rutter. Você entrando lá em fotovoltaica, solar fotovoltaica UFSC, você vai encontrar tudo ali, um monte de coisa, muita informação, e ele está aberto a lhe passar informações, tem uma equipe grande, um laboratório, se você for lá também, vale a pena visitar. Bom, a primeira pergunta do Sander, se alguém o professor Arno quer responder. Não, riscos. Qualquer atividade tem riscos. O que acontece atualmente, assim, o Brasil ficou adormecido durante muito tempo, apesar de conhecer os estímulos que os países da Europa e também no Japão estavam dando para o uso da energia solar fotovoltaica, que é assim, convenhamos, desculpem os outros, mas na parte de geração distribuída urbana, nessa parte, a energia solar fotovoltaica é muito mais fácil de implementar do que uma pequena hidroelétrica, e tem a eólica, tem exemplos em Porto Alegre mesmo, tem turbinas eólicas, mas é mais complicado, em cima do edifício, né? Então, na fotovoltaica já existia incentivo no Japão, na Europa, inclusive em alguns países da Europa se pagava 4 vezes mais para incentivar, 4 vezes mais do que as pessoas pagavam pela energia elétrica convencional. As casas, que seja o consumidor, era remunerado com 4 vezes mais por ter produzido energia elétrica a partir da solar fotovoltaica. E isso, quer dizer, no Brasil, ninguém queria fazer. Então, mesmo com insistência de professores, pesquisadores junto ao governo, isso foi sendo retrasado, assim, propositadamente, até que chegou um momento em que o custo dos equipamentos de energia solar fotovoltaica foram baixos o suficientes para fazer esse sistema que nós temos hoje, que é de 1 para 1, ou seja, não precisa pagar mais pela energia do que o mesmo que o consumidor está pagando. E isso, o que está acontecendo hoje, demonstra ser suficiente para que esse sistema vá crescendo. É claro que já existem agora movimentos, aí vêm os riscos, movimentos de certos setores, de algumas concessionárias e da Associação Brasileira de Concessionárias e tal,
procurando botar areia nesse sistema que está acontecendo agora. Mas eu acredito que isso poderia prosseguir, pode até aparecer o pagamento da taxa de utilização da rede, alguma coisa que não vai impactar tanto, não vai retroceder muito em termos desse crescimento que está acontecendo. Também teve uma época em que se discutiu muito como é que deve se implementar no Brasil, como seria esse sistema, em que alguns pensavam assim, nós temos que começar, sei lá, produzindo uma célula solar, para depois produzir o módulo, para finalmente, digamos, começar a fabricar no Brasil, em vez de ficar importando. Mas o que está acontecendo hoje, eu até acho que é o caminho correto, assim, no sentido de que se importam os módulos por enquanto, mas já iniciam algumas fábricas no Brasil, até por interveniência do Banco BNDES, que para a construção de usinas ele quer que um percentual do módulo seja produzido no Brasil, ou o módulo todo, percentual das usinas, né, seja produzido no Brasil, e com isso está sendo formada mão de obra capacitada para fazer as instalações em geração distribuída, porque em algum momento, alguns anos atrás, não tinha ninguém saberia. Ou seja, não adianta ter uma pessoa que vai instalar, porque não tinha ninguém, não tinha cursinhos, que tem hoje, está cheio de cursinho de como instalar fotovoltaico, tem muita gente fazendo esse tipo de atividade, mas isso é uma coisa que tem o seu tempo. E eu acho que no Brasil está ocorrendo numa progressão razoável, ou seja, está crescendo rapidamente, mas dando tempo para que recursos humanos sejam formados nessa área e que venha se absorver isso. E já temos que ir pensando que isso, na verdade, não vai chegar à saturação tão cedo, que seria... Quer dizer, a gente tem que pensar nessas margens, que nem aqueles gráficos, tipo 2050, uma coisa assim. Então, eu acho que o ritmo que está crescendo vai continuar, a menos que haja uma mudança tão drástica a ponto de começar, que aconteceu em outros países, na Espanha, por exemplo, chegou um momento em que o pessoal... Bom, fatores e setores da parte econômica de distribuição de energia elétrica e de produção de energia elétrica de outras fontes começaram a implementar uma proibição da utilização da geração distribuída, ou seja, evitando o que tem hoje, né? Na verdade, na Espanha está mais difícil de colocar do que no Brasil, um sistema fotovoltaico residencial, assim. E antes era o contrário, se pagava por isso. Então, isso pode acontecer, isso é um risco, pode acontecer. Mas se, digamos, nos deixarem ir fazendo as coisas como está acontecendo agora, eu diria que o risco é pequeno. Não sei se respondeu. Eu gostaria só de complementar, professor, que a legislação da geração distribuída no Brasil ela ainda limita muito a tua capacidade de colocar a tua produção na rede, né? Então, isso é uma limitação que impacta, sim, né, na viabilidade de implantação de uma produção distribuída. Agora, no Rio Grande do Sul, que foi um fator que alavancou, assim como já anteriormente havia acontecido, principalmente em Minas Gerais, um crescimento muito grande da produção de solar, foi no momento em que o governo desonerou a cobrança do ICMS da tua energia adicional gerada e jogada na rede. Então, claro que nós temos aí tempos de um prazo limite para aproveitamento da energia adicional gerada, mas isso já é um fator que deu uma sinalização para o mercado de que era possível, sim, investir. E se olharmos os gráficos de produção ou de instalação de sistemas voltaicos no Rio Grande do Sul, até o mês em que isso foi em 2016, se não me engano, até o mês que foi aprovada a legislação, que o governo do Estado finalmente aceitou mudar essa regra, a partir desse momento, o gráfico está exponencial. Então, a capacidade instalada está crescendo, sim, acompanhado, claro, também da queda dos preços de instalação. Então, o mercado reagiu muito positivamente a um sinal muito pequeno. É uma coisa muito simples, foi um percentual sobre a geração excedente de energia que foi desonerada, só isso. Agora, imagina se nós tivéssemos, de fato, um investimento de um subsídio real. Ok, eu agradeço ao Clóvis e os três palestrantes que responderam.
Próxima pergunta é da Adriana Ramos, de Porto Alegre. Ela solicita uma análise comparativa energia fotovoltaica na região sul e região norte, critérios, capacidade produtiva, custo e preço. Só isso. Suponho que eu deveria responder, mas não vou. Eu não sei agora dizer toda essa tabelinha. Na verdade, é razoavelmente fácil. O norte, infelizmente, talvez quisesse falar nordeste. O norte é ruim. É ruim porque tem muita nuvem, né? A região norte tem pouca radiação solar, tem menos do que aqui. Teve um slide ali, eu não sei se depois os slides vão estar disponíveis, né? Mas um slide que foi projetado com o mapa do Brasil. Ali se pode ver a energia solar fotovoltaica, da maneira como ela tem sido aproveitada agora, é por eletricidade conectada à rede. Aí não existe uma preocupação em saber quando vai ser produzida a energia. Aí fica mais fácil fazer a comparação, porque é em média anual. Se eu tivesse um sistema com baterias, que eu preciso ter energia o ano todo, eu teria que me preocupar com o pior mês do ano. Isso, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, é terrível, porque em junho nós temos pouca radiação solar, muita chuva, então eu teria que produzir em junho a energia para consumir em junho, mas em dezembro ia ficar sobrando energia. Mas como é feito por média anual e a gente tem 5 anos para recuperar, para consumir aquela energia, se por acaso alguém foi viajar e o sistema continuou produzindo energia, eu posso consumir essa energia mais adiante? Então, se usa a média anual, e na média anual é bem fácil fazer a comparação, só que eu não tenho essa tabelinha ali que foi pedida, né, de custo e tal. Em geral, eu diria que no norte talvez tenha menos instaladores, né? O que eu posso dizer é que tem uma média nacional do custo da instalação fotovoltaica agora, que está custando R$ 5,00 por watt-pico. Vocês vão encontrar preços bem maiores e alguns menores. Então, essa é a média de muitos instaladores. É tipo um sistema de 5 kW de instalação fotovoltaica, tá? É 5 mil, eu tenho que multiplicar por 5, é R$ 25 mil. É multiplicar por 5 o valor. Isso significa o custo da instalação com os módulos inversores, o cara que subiu no telhado, o cara que falou com a concessionária, tudo junto. É uma instalação completa. Agora, claro, uma casa tem um telhado um pouco diferente, que é mais escorregadio, o cara vai cobrar um pouco mais. Uma situação em que tem sombra de manhã, porque tem uma árvore que não pode cortar, então essa sombra de manhã tem que colocar uns módulos a mais, vai fugir desse preço. Esse é o preço médio brasileiro da instalação de um sistema. Algum complemento? Então, vamos para a terceira pergunta, a última até o momento, para o professor Arno, senhor mesmo, de Bruno Duarte, da Forjas Tauro. Gostaria de saber se quem compra energia no Mercado Livre, exemplo 23 kV, pode construir uma geradora solar e se conectar na rede. Bom, aí é uma questão já de ignorância minha, que eu nunca entendi muito bem essa parte ali da energia livre, Mercado Livre. Eu sei que tem isso, mas eu não tenho experiência para responder. E agora que eu acho que qualquer um pode fazer uma instalação fotovoltaica e pode comercializar, mas essa parte da energia livre, não sei, os contratos atuais, eu não sei se tu sabes. Alguém quer comentar? Eu acho que, primeiro, que gerar energia para jogar no Mercado Livre, teria que ter uma usina de produção solar, né? Então, existe oportunidade, sim. O problema é o teu custo médio de geração dessa energia para ter competitividade frente a outras fontes energéticas hoje disponíveis. Então, talvez a inviabilidade esteja muito mais no custo de produção do que propriamente na capacidade de você vender no Mercado Livre uma energia gerada. Agora, de novo, né, a instalação hoje dos sistemas fotovoltaicos ele está muito mais
olhando o mercado da geração distribuída, do que das grandes energias, das grandes usinas. E aí tu vai depender muito também dos leilões de energia, que hoje ainda são muito raros para a fotovoltaica. Eu vou tentar ajudar aqui. A pergunta, na realidade, ele não é para vender no Mercado Livre, é para quem compra no Mercado Livre. Gostaria de saber se quem compra energia no Mercado Livre pode construir uma geradora solar e se conectar na rede. Pode. Aí eu estou respondendo, pode. Claro que vai ter que fazer conta. Ele vai trocar um contrato de compra de energia por uma autoprodução. E a autoprodução geral tem a vantagem que tu não paga o tributo, que não está comprando em terceiro. Claro que tem que fazer conta e tem que ver se tu tiver excedente energético, né, tu vai produzir mais, por exemplo, e consome, esse excedente tu vai vender no Mercado Livre, tem que ter um comprador, e aí entra toda essa análise que o Clóvis fez. E também tem que levar em conta que a energia solar ela tem energia quando tem sol. Aí tem que ver também o perfil de consumo dessa indústria. Então, em síntese, é isso. Para quem está, a pergunta provavelmente é de quem está começando, pode, mas tem que fazer um pouco de conta, analisar o perfil de consumo. Mas pode. Perguntas? Bom, não tem mais nenhuma pergunta, nós vamos encaminhar para o encerramento desse conjunto. E, ao encerrar, eu queria agradecer mais uma vez e parabenizar o Senge pelo excelente evento que está realizando, já na 12ª edição. É muito bom a engenharia se reunir para discutir soluções, não só da engenharia, mas da sociedade brasileira como um todo, da cidade gaúcha em particular. Então, agradeço em nome do Senge aos 3 painelistas que fizeram a apresentação, agradeço o honroso convite de mediar, e sucesso aí para o próximo grupo. Obrigado. Muito obrigado.